Boa noite, senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia, população que nos acompanha pela internet. Evidentemente que a fala de hoje ela tem que repercutir a situação que passamos na Câmara na última sexta-feira. Na audiência pública que realizamos para discutir com a comunidade e, na verdade, para ouvir a comunidade com relação ao número de cargos da Câmara, número de vereadores para a próxima legislatura. Fiz uma ponderação técnica. Quem estava aqui, eu acredito que boa parte da plateia estava aqui, dos vereadores, todos, acredito, participaram da audiência. Fiz um cotejamento, uma comparação entre Araucária e os principais municípios do Paraná do ponto de vista orçamentário e de população. Peguei as cidades com mais de 80 mil habitantes e fiz a comparação do que representa o vereador, primeiro do ponto de vista constitucional, porque que a Constituição traz um percentual, um número X de vereadores proporcional à população, e também a Constituição traz o limite de vencimento desses vereadores. E é evidente que, na explanação técnica, como objetivo era ouvir a comunidade que se fez presente, não poderia eu entrar no mérito, numa questão pessoal, do que eu acredito ou deixo de acreditar do ponto de vista do meu mandato como, vamos dizer assim, político de primeira viagem, de primeiro mandato aqui no município de Araucária. Mas eu não posso deixar de registrar que refleti muito no final de semana, muito. E eu fiquei com todas as, que estou elaborando a ata da Assembleia, da audiência, fiquei com todas as ponderações de quem fez a inscrição para falar aqui nessa audiência. E só para dizer quem foi convidado. Os vereadores, a participação era como ouvintes. Vereadores deram posicionamento, o vereador Clodoaldo, o vereador Ismael, o vereador Pedrinho. E nós convidamos a sociedade civil legitimamente organizada, as entidades do terceiro setor, os conselhos sociais, os conselhos de direitos, a UNAMAR, que representa as associações de bairro, os presidentes de partido ou o representante de cada partido legalmente constituído, a associação comercial, a associação industrial, o Rotary Club, a maçonaria. Convidamos a ampliar e, por uma opção de algumas entidades em não se manifestar, convidamos a imprensa, Rádio TV Araucária, o Jornal Popular, e reconhecemos como organização social, mesmo não formal, o movimento espontâneo que surge nas redes sociais em Araucária. E não surge de hoje. Araucária não é uma ilha de prosperidade onde seus políticos seriam uma exceção do que acontece em qualquer canto nesse país. Recentemente, a Gazeta do Povo publicou uma pesquisa onde, se não me engano, até o Emerson falou pelo PTN aqui, onde repete mais ou menos aquilo que o representante do PTN falou. A sociedade já não suporta o político. A sociedade não queria nem que fosse 9, que se pudesse ser menos. E alguns partidos, até de forma surpreendente para mim, pois são partidos que, teoricamente, representam uma minoria importante, que deveria estar representado na Câmara, como o Rede Sustentabilidade, como o PSOL, que deram discursos bastante críticos. E o Rede, inclusive, vai aqui meu respeito, acredito que o Danilo esteja até acompanhando, faz uma análise equivocada e entrega um panfleto para todos que vieram, uma análise equivocada do custo da Câmara, porque ele diz que é o custo por vereador. E essa premissa não é verdadeira, porque nós não somos nenhum fator multiplicador de despesa. Quando o Rede ele divulga, faz uma pesquisa e diz que cada vereador custa 2.900.000 por ano, é uma falsa verdade, porque se não tivéssemos 11 vereadores, tivéssemos 9, não vai representar uma economia de 6 milhões. Assim como de 11 para 15,
Não vai aumentar um acréscimo de 12 milhões. E de 11 para 9, vamos dizer que se pudéssemos ter uma Câmara com menos vereadores, que não podemos, o mínimo é 9, mas que pudesse ser 3 vereadores, nós estaríamos economizando mais 8 vereadores a mês, vezes 3 milhões, 24 milhões por ano. Essa é uma premissa falsa, porque o custo do vereador não é nem de longe o custo desta pirâmide construída nos anos 70, ampliada nos anos 90, que se chama Câmara Municipal de Araucária. E faço essa análise, e aqui dedico essa minha interpretação inspirado na minha irmã. Na minha irmã, Ana Carla Areias Horácio Barato. Numa professora desse município, conversamos no final de semana, e minha irmã me ensinou, na conversa que tive com ela, conversa muito difícil, que a gente tem que enfrentar os problemas de cabeça erguida. De qualquer ordem. Problema pessoal, de saúde ou problema político. Se nós, vereadores, 11 vereadores, sangramos, hoje, sangramos politicamente, pois levamos a fama de que gastamos 3 milhões por ano, cada um de nós. Inclusive, até é muito interessante, isso é uma matéria, capa do jornal. Eu tive uma pessoa que foi lá em casa pedir 200 mil reais para mim, porque ele falou, você ganha 3 milhões por ano, o que é dar 200 mil reais para me ajudar? Mas eu digo uma coisa, eu acho que nós merecemos esse sangramento. Porque a Câmara Municipal, enquanto instituição, não conseguiu, e falo deste mandato que é o único que participei, não conseguiu mostrar para a sociedade a real importância de uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal, e aqui vai um elogio e a boa vontade do presidente Pedrinho em fazer o concurso público, que há muitos anos não acontecia no Legislativo, só que, ouso dizer, sem acusar nenhum dos servidores dessa casa, legalmente constituídos, legalmente nomeados, sem nenhum atravessamento político. Na época do concurso, quantas e quantas pessoas nos procuraram achando o Pedrinho, pode dar um jeito, nomear fulano, e o Pedrinho, muito correto, manteve o Tribunal de Contas informado, a Universidade Federal para realizar o concurso e o acompanhamento do Ministério Público. Processo ilibado, sem nenhum questionamento. Mas esta Câmara, essa grande pirâmide, esse elefante branco, que nós todos, nós 11, representamos aquela clarabóia lá em cima, do ponto de vista dos recursos que essa Câmara consome. Se tirarmos os vereadores desta casa, e vou dizer isso, eu já escutei até de servidor administrativo aqui, que poderia ficar esse prédio aqui para a Câmara, para os vereadores, e preferiam construir um edifício anexo, para não se misturarem conosco. Não se misturarem porque não ajudam o vereador. Tecnicamente, cada um cumpre sua função. Mas o assessor do vereador, o assessor político, que devemos corrigir na reforma administrativa que vamos encaminhar na casa, serve para assessorar politicamente o vereador, para ser um termômetro na comunidade, para ir lá no interior, falar com a associação de produtores, ir no bairro, numa reunião, e perceber a necessidade do bairro, demandar para o vereador, e este, sim, exercer seu mandato na representação, encaminhar um projeto de lei e ter uma assessoria da Câmara, que não temos. Que não temos. É impensável que um vereador, na sessão passada, vou dar um exemplo simples, na sessão da semana passada, protocolamos um ofício para a formação de uma comissão especial, demandada pelo MP, não demandada como ordem, mas como sugestão. O presidente determina se forma a comissão especial para analisar, falei com a Bia, inclusive, sobre isso agora, a reforma da legislação do CMDCA e do Conselho Tutelar. E, passado uma semana, não conseguimos ter essa comissão formada. Então, aqui, juízo de valor à parte do papel de cada servidor, eu vou dizer uma coisa para a comunidade. Isso vai custar, porque na conferência, na audiência de sexta-feira, nós tivemos uma omissão muito importante.
omissão, e não estou aqui falando de vereadores, porque quando o presidente me determinou que eu comandasse a audiência, deixou claro que seria para ouvir. E mesmo aquele que não pôde estar por algum compromisso, soube dos resultados. Mas não podemos imaginar que partidos importantes, como o PMDB, como o PSDB, como o PPS, como o PSB, como o PV, não fizeram, preferiram, de maneira estratégica, não se posicionar. Talvez porque esses partidos entendam que o processo... O PDT, se não me engano, também não fez pronunciamento. O PTB também, se não me engano, também não fez o pronunciamento. O PPS também não fez o pronunciamento. Como se esses partidos entendessem que essa é uma decisão, e aqui posso até falar sobre o PMDB hoje, que essa é uma decisão interna corporis da Câmara Municipal. A Câmara é que determine. Mas quando a sociedade civil organizada se omite, quando a ECAR não fala, a única que se posicionou foi a Plear e a Associação Comercial no seu presidente, o Carlos. Mas quando a organização, a maior fundação privada do mundo, o Rotary Club, preferiu não se posicionar, é porque ele espera, como a OAB, quando a OAB prefere não se posicionar e foi convidada, inclusive o seu presidente esteve aqui na audiência, e preferiu não se posicionar, eu faço a reflexão, talvez porque todas as entidades e esses partidos têm uma relação com um ou outro vereador, e que talvez não se sintam responsáveis, mesmo que são responsáveis porque têm responsabilidade social no município. Eu, presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o voltar atrás, a política é sempre um voo na frente. Mas eu acredito que a sociedade precisa perceber que essa Câmara tem a condição de fazer sua lição de casa. Se a nossa Câmara, historicamente, tivesse feito sua lição de casa, aberto suas portas para a população, mostrado quanto que é a estrutura que é gasta nesse legislativo, onde o salário do vereador, não é que o assessor ganha mais que o vereador, todos os servidores dessa casa ganham mais que um vereador. E você multiplica isso, nós somos em 11 vereadores, mas você multiplica isso em 60, 70 servidores. Pasmem os senhores e as senhoras. Há uma regra no Estatuto do Servidor que diz o seguinte: aplica-se à Câmara Municipal no que couber. O Estatuto do Servidor, da Bia, que é servidora do município. E está lá dizendo que aquele que faz curso de formação tem direito a um avanço de 10% no seu salário. Que curso de formação que é esse, que justifica todos os anos os servidores protocolarem na Câmara e exigindo os 10% de reajuste no seu vencimento? Que cursos são esses? Qual a necessidade? Do que representa para a comunidade de Araucária? Qual o avanço que a Câmara Municipal vai ter em ter 30, 40, 50, 60 funcionários, servidores, com seu exercício de receber seus vencimentos? Questiono isso, não compete ao vereador na sua função típica cuidar dessas questões, mas nós precisamos mostrar para a sociedade de Araucária que nós temos coragem de enfrentar os nossos fantasmas. Obrigado, presidente. Para que a comunidade perceba de que vale a pena ser vereador nessa cidade. Que a comunidade perceba que o líder sindical, que o líder comunitário, que o pré-candidato a vereador, que tem vontade de ser vereador, perceba. E não tenho dúvidas, se tivéssemos feito ainda há tempo de fazer a lição de casa, nós teríamos passado um recado diferente para a comunidade. Que nós não somos um clube, que nós estamos aqui para servir a comunidade. E nós teríamos o direito constitucional das minorias serem representadas nessa Câmara, e vou dizer para vocês, não serão representadas. Porque eu não vejo espaço hoje, entendendo a leitura que fiz da audiência, do Facebook, da internet, da visão dos 3 padres que se posicionaram, de pastores que se posicionaram, que a Câmara Municipal tem espaço hoje
para dizer que Araucária merecesse 15, 17 ou 19 vereadores, ou 13. Eu vou dizer o seguinte para vocês, talvez não mereça nem 9. Talvez não mereça nem 9. Mas 9 seria um número tão dramático, que a concentração seria tão grande, que viríamos assistir nenhuma renovação nessa casa. E falo isso por uma questão pragmática. Política chega a partir do 2 de abril, ou antes um pouco, ela não é mais uma questão passional, de que eu gosto, do que eu quero, é uma relação do que eu posso. E essa é uma relação matemática. Com 11 vereadores, com 60 mil eleitores, nós vamos precisar de 5.800 votos para eleger um vereador num partido. Com 22 candidatos. Com 22 candidatos. 22 candidatos a vereador, no máximo que uma coligação pode fazer. Destes, 15 homens ou mulheres e 7 homens ou mulheres. Esse é o maior cenário que nós vamos ter numa sucessão em Araucária. Esses 22 candidatos vão ter que fazer 6.000, 6.500 votos, de acordo com o número oficial que fechar de eleitores para o número de voto válido, que sabemos que vamos ter muito. Ainda estou sendo aqui um otimista, projetando. Mas eu estou projetando aqui, digamos, 60 mil votos válidos, menor que na eleição passada, pelo desânimo da sociedade. Então, esta decisão é a própria sociedade que vai ter que enxergar e cobrar isso. Eu, hoje, questiono o meu posicionamento de um ano atrás. Acredito que a Câmara não conseguiu entregar aquilo que se comprometeu com a comunidade. E falo isso com a melhor franqueza possível. Não vejo espaço hoje, nem para a Câmara ter 15, 17 ou 19, poderia tê-lo. Porque eu sei a certeza absoluta, mesmo quando escuto um padre, que merece todo o respeito falar, um líder, o Mica, por exemplo, do Rede, que questiona os 6% de repasse. Porque nós, nem se fizermos muita força, com 9 vereadores, vamos conseguir reduzir os gastos essenciais dessa Câmara. Salvo o salário do vereador e de 3 ou 4 assessores. 4 assessores, que é o que a gente imagina que nós vamos ter e que a próxima legislatura vai ter. Não há milagre para uma estrutura inchada, onde que se dobram salários de servidores, com uma proteção de que está previsto no Estatuto, participar de uma comissão especial. Vou dar um exemplo. Aqui na Câmara tem 2 comissões de licitação. Para quantas licitações por ano? 3, 4, 5, 6, 8, 10? Nós temos uma comissão que remunera seus participantes com 60% e 40% do seu salário. E daí tem 2 comissões, uma comissão de licitação. Não. Então o senhor me corrija, acho que foi corrigido, então, porque tínhamos, né? Mas remunerava com 60% e 40%. Nós precisamos deixar claro para a comunidade que, com 9, 11, 13, 15, ou 17, ou 19, que seria o teto constitucional, essa Câmara vai precisar de um exercício muito grande para economizar 15, 20 milhões numa gestão. Então, da mesma forma que não vejo, porque nós não fizemos por merecer na comunidade o reconhecimento de que o vereador pudesse sequer ter o reajuste salarial da inflação. Nós não vamos conseguir caminhar nesse ponto. E da mesma forma, muito difícil estabelecer que o critério para ser assessor de vereador é o mesmo que seja para ser um vereador nessa cidade, porque político pode ser presidente da República, ser um diploma e ser um bom presidente e ser questionado por outras coisas. Mas você pode ser vereador sem ter um diploma. Então, assim também entendemos que o assessor também o pode. Mas não tem como esse assessor ganhar mais que o vereador. Se nós não conseguimos, nesses 11 anos, ter espaço político para pagar a inflação para o salário do vereador, que hoje estaria em 9.500 ou 10 mil reais, nós não teríamos esse quadro onde a sociedade nos cobra. E cobra com todo o direito e toda que a democracia exige. A omissão das entidades, a omissão de alguns partidos, não significa que tanto faz o resultado da Câmara. Porque o dia que nós definirmos, não, vai ser 17, vai ser 19, vamos economizar, vai ser um assessor, nós seremos cobrados por essas mesmas entidades que não vieram aqui dar seu posicionamento. Porque a ela